Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os piores livros que eu li em 2023. Vamos dar início à retrospectiva de 2023 e eu gosto sempre de começar por baixo e ir crescendo. Então aqui nesse vídeo eu vou falar sobre todos os livros ruins que eu li em 2023, das decepções aos piores, ainda bem não tiveram tantos assim. Depois teremos um abandonados, todos os livros que eu abandonei em 2023, para dividir um pouquinho sobre isso com vocês. E por último, os melhores do ano. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dessas retrospectivas, já fica por aqui. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste desse vídeo e permaneça aqui no canal durante o ano de 2024. Já vai curtindo o vídeo logo, porque assim me ajuda muito na entrega desses e dos próximos conteúdos que vão sair por aqui. Não deixe de comentar, me conta aqui qual foi sua pior leitura de 2023. Estou curiosa, quero muito saber. Se quiser comprar algum dos livros citados aqui, por qualquer motivo que seja, depois de eu ter falado mal deles, pode comprar, vai estar tudo aqui na descrição. Se quiser comprar, além desses livros, mais qualquer outra coisa, na Amazon, por favor, usa o meu link, não acrescenta em nada na sua compra, mas me ajuda pra caramba pra manter aqui este canal. Em 2023, eu li 104 livros e dentre esses 104, 8 se destacaram para estar presentes nesse vídeo. Eu tive mais boas leituras do que livros ruins, tiveram muitos medianos, mas esses 8 aqui eu preciso trazer nesse vídeo porque tiveram elementos da história que acabaram me desconectando da história ou me desmotivando a leitura. Todos os motivos por quais esses livros estão nessa lista vão estar explicados no decorrer do vídeo, mas eu gosto sempre de deixar muito claro que esse não é um ataque pessoal a você que tem esses livros aqui como seu preferido da vida. Livros são feitos para terem interpretações diversas e funcionar para pessoas e para outras não. E tá tudo bem. Se você quiser conversar comigo sobre algum desses livros citados ser o seu favorito da vida, vamos conversar sempre com a educação, por favor. Mas não é um ataque pessoal. Eu sinto que todos os livros eles sempre têm pontos muito positivos e muitos negativos. Então até os livros que estão em listas de piores, eu sei que tem pontos positivos nele. Mas aqui eu tô pra ressaltar os negativos, né? Vamos começar com esses dois aqui, que são mais decepções do que de fato piores. Não foram livros que eu odiei por completo, estava mais relacionado com a minha expectativa com esse livro, mesmo que eu tenha baixado bastante ela pra me agradar. Foi mais porque eu acho que merecia mais. Começando com, em 8º lugar, foram só 8, ainda bem, não tem nem 10. Em 8º lugar, O Timbre, do Neil Shusterman. Em 2023, eu fiz a leitura dessa trilogia, que é a trilogia The Scythe. E em 2023, eu também conheci o autor na Bienal de 2023. Foi incrível, ele é um amor, ele é um fofo, ele é super, super, super cuidadoso. Mas que, infelizmente, pra mim, não se reflete nesse livro aqui. Eu acho que toda a construção do universo de The Scythe é maravilhosa, maravilhosa. O Ceifador foi um livro que eu já fiz 2 leituras e ele sempre gera muito impacto pra mim, porque eu amo muito essa história. A ideia do Neil de criar essa sociedade perfeita, mas que nós, como seres humanos, ainda conseguimos corrompê-la, é incrível. Em A Nuvem eu acho que ele consegue transcender e é um livro intermediário de uma trilogia que é magnífico. Eu não sei se eu amo mais A Nuvem ou O Ceifador ou se os dois na mesma proporção, mas em O Timbre eu sinto que as coisas elas degringolaram. Até uns 70%, o livro ele tava num ritmo que, por mais que tivessem muitos pontos de vista e tivesse um pouco confuso, eu sinto que o Neil ele sempre coloca pontos de vista diversos e que lá na frente ele explica o porquê você tá acompanhando aqueles pontos de vista. Só que em O Timbre eu sinto que tava acontecendo isso, só que dos 70%, os 30% finais do livro, as coisas elas aceleraram numa proporção desigual com o restante do fôlego que o livro estava tomando. Ele correu com muita coisa. Eu acho que ele acabou tomando decisões muito precipitadas para o futuro desses personagens. Teve um vlog aqui no canal onde eu contei todas as minhas impressões sobre cada um desses 3 livros. E eu acho que talvez lá eu ainda tenha dado mais detalhes dos pontos que me levaram a incluir esse livro nessa lista aqui. Mas ele tá em último lugar como uma decepção. Mas não foi, tipo assim, um livro que eu odiei fazer a leitura. Foi um livro que eu gostei muito, ele me entreteu demais. Eu continuo amando esse universo, independente do final que ele teve, mas eu acho que Neil deveria ter tido um pouquinho mais de tempo para desenvolver os 30% finais desse livro. Eu acho que essa saga merecia mais, no final das contas. Em 7º lugar, temos mais um de saga.
E esse aqui, quando ele lançou quando anunciou que ia ser lançado, minhas expectativas foram lá no alto. Eu tava muito, muito, muito ansiosa pra entrar de cabeça nesse universo de novo, que é um universo que eu amo tanto, que é um dos meus universos de fantasia favoritos. E eu tava com muita expectativa pra ler esse livro. Só que assim que ele saiu e as pessoas já foram lendo, as pessoas começaram a falar mal da história, falar que se decepcionaram e etc. E eu falei assim, vou esperar um pouquinho pra fazer essa leitura, pra baixar minhas expectativas, pra estar mais alinhada, pra não me decepcionar tanto. Mesmo baixando as minhas expectativas, eu ainda assim me decepcionei com esse livro, que é O Herdeiro Roubado, da Holly Black. O Povo do Ar é uma das minhas sagas de fantasia favorita, mas aqui eu sinto que não é o máximo da Holly Black. Uma história com muitos plots, muito bem desenvolvida. Tudo o que aconteceu aqui foi muito, muito, muito previsível, foi muito fraco, eu achei. Não foram personagens que eu me apeguei tanto. Eu acho a história da Shuri muito interessante, muito legal de ser acompanhada, mas eu não tava esperando acompanhar a história dela aqui. Eu tava esperando acompanhar a história do Oak. Mas, independente de qualquer coisa, tô com expectativas lá no alto pro segundo, que é o Prisioneiro do Trono, que aí sim teremos ponto de vista do Oak, segundo promessas da Holly Black. E gostaria também de enfatizar que eu também conheci a Holly Black em 2023. Eu fui pra festa de 15 anos da Galera Record e ela e a Cassandra Clare estavam lá. Inclusive, eu tirei uma foto com a Holly Black, eu, a Holly Black e o João, que é o cobra letrado, e foi incrível. Eu conheci a mãe da Judy e depois que eu encontrei com ela, eu fiquei tão feliz que eu fiquei com vontade de vomitar de felicidade e nervosismo. Enfim, momentos, mas infelizmente ele veio a estar nessa lista aqui de decepções, porque foi uma decepção. Agora vamos pra um que já é esperado dele estar nessa lista, porque eu acho que a maioria dos booktubers que eu vi que leu em 2023, esse livro entrou em lista de piores. Eu acho que principalmente pela forma como ele era hypado e vendido como uma grande saga, e tem várias problemáticas nesse livro, né? Que é A Toca das Raposas, que é o primeiro volume de Tudo pelo Jogo. Esse foi um livro que, assim como os outros dois já citados, eu baixei minhas expectativas para fazer essas leituras por conta das opiniões negativas que esses livros carregam, mas independente disso, foi um livro que me entreteu muito. Tiveram livros piores, porque eu li assim, acaba, pelo amor de Deus, e não foi o que aconteceu com esse livro aqui. Eu acho que a Nora Sakavi, ela soube muito bem finalizar a história desse livro aqui, porque o que acontece no final dessa história te deixa muito curioso e fofoqueiro mesmo, pra saber o que vai acontecer no decorrer, como consequência dos últimos acontecimentos desse livro. E aí você vai ler o segundo e eu acho que possivelmente eu vou acabar gostando ou me apaixonando, ou pelo menos me conectando minimamente com os personagens desse time nos outros dois livros da saga, porque eu acho que é impossível esse livro ser tão hypado e tão problemático na mesma proporção. Eu acho que teremos mais redenções para os personagens dessa história aqui, entender melhor as motivações dos personagens dessa história. Bom, esses três foram minhas decepções de 2023. Agora vamos, de fato, para os 5 piores livros que eu li em 2023, que foram livros que, enquanto eu estava lendo, eu só queria que eles acabassem logo. Eu quase larguei alguns deles, mas não larguei porque eu queria dar continuidade e saber o que aconteceria no final dessa história, ou porque 2 deles estavam no meu clube do livro e eu queria terminar para o debate do clube. Mas esses 5 aqui foram livros que realmente, independente de expectativas criadas, não foram leituras prazerosas num todo. Começando com De Volta Pra Casa, que foi um livro escolhido para o meu clube do livro, mas foi um livro que eu tinha uma expectativa em cima dele, porque ele tinha potencial para mais. A premissa da história é muito, muito, muito interessante, mas eu acho que ele não foi, sabe? Ele tinha potencial para ser explorado mais, para trabalhar um plot mais interessante, para ser menos cópias de outras histórias, e ele foi mais do mesmo. Eu achei muito parecido com o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, então não me entregou absolutamente nada novo. No lugar, temos mais um do meu clube do livro. E vai ter outro, calma. Tivemos boas escolhas no clube do livro esse ano. Em quarto lugar, temos Promise Boys, Todos os Olhos em Nós, que foi um livro que saiu recentemente, nesse finalzinho de ano aí, pela Galera Record, e ele foi vendido com uma mistura perfeita entre Um de Nós Está Mentindo e O Ódio que Você Semeia. E eu acho que esse livro ele não chega nem remotamente perto ao Ódio que Você Semeia. Eu falei no Lidos de novembro que é perceptível como que esse é o primeiro trabalho desse autor, porque eu acho que falta ainda um pouco de amadurecimento na escrita dele e de que modo ele quer se aprofundar com os personagens e com as temáticas que ele vai abordar no livro dele.
Aqui a gente tem um grande recorte racial que poderia ter sido muito bem trabalhado, muito bem elaborado, porque aqui a gente acompanha esses 3 meninos dessa escola para garotos, que o diretor deles foi assassinado, e esses 3 garotos, 2 negros e um latino, estão sendo acusados do assassinato desse diretor. Então a gente tem esse grande recorte racial aí, que é mencionado, obviamente, várias vezes pelo autor, através dos seus personagens, mas que ele não é bem trabalhado, ele não é bem desenvolvido. A gente não tem grandes debates raciais feitos nessa história. O plot também foi muito, muito óbvio. Eu falei, tá, foi essa pessoa. Eu falei, não, seria muito óbvio você ser essa pessoa. E eu fiquei pensando em outras pessoas. E sinceramente, eu pensei num plot que teria sido muito mais interessante e teria tornado a história, inclusive, mais pesada e mais adulta. E eu, particularmente, acho que o plot que eu criei na minha cabeça pra essa história teria tornado ela melhor. Inclusive, contei esse plot para as meninas do clube e elas gostaram bastante. Assim, infelizmente, esse livro está aqui, mas independente dele estar aqui ou não, eu quero conhecer outros trabalhos do Nick Brooks, que é esse autor, porque, como eu falei, dá pra perceber a falta de maturidade na escrita dele, mas conforme a gente vai escrevendo, vai trabalhando mais em cima dos nossos sonhos, a gente vai melhorando. Então ele só tende a melhorar e eu quero ler a gradatividade da melhora da escrita dele. E vamos lá ao top 3 piores do ano. Mais um do meu clube do livro. Propaganda negativa pro clube. Enfim, infelizmente esse livro estava aqui por conta de expectativa. Que é Antes que o Café Esfrie. Muita gente falando muito bem desse livro no início do ano. Falando que chorou, que se conectou muito com a história, que sentiu a dor dos personagens, que achou essa história muito incrível, a forma como ela fala dos sentimentos, da preciosidade da vida. E eu falei assim, caramba, esse livro vai ser brabo. Eu fui ler e eu fiquei assim, acaba pelo amor de Deus. Eu tava achando a história chata, muito morna. Eu senti um distanciamento dos personagens imenso. E aí eu acho que tá um ponto a respeito da tradução, porque esse livro, ele é originalmente escrito em japonês, e aí ele foi traduzido para o inglês, e do inglês foi traduzido para o português. E se muita coisa se perde em uma tradução, em duas vai se perder ainda mais. Então eu acho que parte da falta de profundidade, de conectividade que eu tive com os personagens, pode ter sim ocorrido por conta da tradução, mas assim, eu esperava muito mais dessa história. Eu acho que a premissa dela é muito incrível. A lição de moral desse livro aqui é linda. Mas eu não senti profundidade nos personagens, não senti conexão com os personagens a ponto de sentir as dores deles e chorar com as dores dele. Então, por isso que ele tá aqui, mas eu acho que a história e a premissa é muito boa, e se eu conseguisse ler em japonês, eu acho que talvez ela até, a história cresceria pra mim. Entre os muitos romances que eu li em 2023, porque 2023 foi um ano que eu li muitos romances, desses clichêzinhos famosinhos assim, esse aqui, desde que eu terminei a leitura dele, eu falei assim, esse vai pros piores do ano. Porque foi um livro que eu achei chato. Em resumo, ele é chato. Muito chato. Que é O Experimento de Amor em Nova York, da Helena Armas. Uma Fácil Semana na Espanha, lindo, incrível, uma delícia. Eu amei acompanhar os protagonistas de Uma Fácil Semana Estranha, da Espanha. O desenvolvimento do casal é incrível, as conversas do casal é incrível. E eu realmente não entendo como que pode esse ser o segundo livro da autora. Porque quando a gente escreve um primeiro livro, a gente tende a melhorar no segundo. E Uma Fácil Semana na Espanha foi o primeiro dela, que foi incrível. E O Experimento de Amor em Nova York eu achei ruim. Aqui a gente vai acompanhar a melhor amiga da Lina, que é a protagonista de Uma Fácil Semana na Espanha, e o primo da Lina. Então a gente tem esses dois aí nessa convivência forçada nesse apartamento, porque nenhum dos dois sabia que o outro estava naquele apartamento, mas é o único lugar que eles dois têm pra ficar. Então eles vão aí conviver juntos e obviamente disso vai florescer um romance. Só que a forma como esse romance floresce, eu achei péssima e muito imatura. São dois personagens adultos, nos seus 20 e poucos, sei lá quantos anos, que ficam o tempo todo, amigo, quer ser meu amigo? Vamos ser amigos. Ai, mas ele é tão bonito e gostoso. Ai, mas ele é só o meu amigo. Não posso me aproximar dele, não posso pensar nele dessa forma, porque ele é o quê? O meu amigo. Eles tinham acabado de se conhecer. Decidiram que iam virar best friends. Pô, cara, não, sabe? Tipo, não. Tem formas melhores disso ser desenvolvido. Foi o livro que eu li até um pouquinho depois, que tem essa questão de amizade permeando o desenvolvimento do relacionamento.
não tô me lembrando qual é, mas que pra mim foi muito melhor escrito. Tem também um outro exemplo disso, que é um favorzinho do vizinho, que eles começam sentindo atração pelo outro e decidem que vão ser amigos. Isso é muito melhor desenvolvido. E nesse livro aqui só foi chato. Só foi chato. A escrita, os diálogos são divertidos. O desenvolvimento do romance, tipo os clichês, as surpresas que ele faz pra ela, pra mostrar que ela merece viver um amor muito incrível, são fofas, são super legais. Mas isso não faz o livro ser menos pior. Se você amou esse livro, juro por Deus que não é um ataque pessoal, eu amo a escrita da Helena Armas em Uma Face de Amor na Espanha. Eu não vou deixar de ler os próximos lançamentos da Helena Armas pela bomba que ela fez nesse livro aqui. Eu só achei os personagens imaturos demais pra mim. E eu tinha lido outros romances muito melhores. Eu li outros romances muito melhores em 2023. Pra esse livro não estar aqui nessa lista de piores do ano. Me desculpa se esse é seu preferido. Eu só não consegui gostar dele. Desculpa, eu não consegui gostar dos personagens. Desculpa. Finalmente viemos para o pior livro que eu li em 2023. Não foi o livro que me ofendeu pessoalmente, mas tem determinados comportamentos em personagens de livros que eu não consigo aturar. Em 2022, o pior livro que eu li foi Mais Que Amigos, que é um romance também, e que o que me matou foi a hipocrisia dos personagens. E aqui, o que me matou foi o egoísmo dessa personagem, que é Ainda Estou Aqui. Eu comecei a ler esse livro super despretensiosamente, porque a premissa dele é super interessante. A gente vai acompanhar a Tessa e o Skylar, que são um casal que se conhece num verão, e esse relacionamento dos dois vai progredir até que acontece um acidente e o Skylar acaba morrendo. Só que a Tessa continua vendo ele, tanto que ele ainda está aqui. Então a gente vai entender como que ela tá vendo ele, o que aconteceu com o acidente, etc e tal. A Tessa, ela foi uma personagem que me irritou muito. O desenvolvimento do romance é super gostosinho, é bem clichê adolescente mesmo. Tanto que eles dois se conhecendo, até a Skylar se conhecendo, as conversas que eles tinham sobre confiar em outra pessoa, sobre insegurança, sobre se sentir insuficiente, eu acho que é muito dos sentimentos que adolescentes têm quando estão no início de um relacionamento. Então isso me lembrou muito o início do meu relacionamento com o meu namorado, porque nós nos conhecemos muito novos. Então esse sentimento de início de relacionamento tá muito bem descrito aqui. Só que o que pra mim pegou muito, muito na história é que eles dois estavam desenvolvendo um relacionamento muito bonito. Acaba que tem esse acidente, o Skylar acaba falecendo, a Tessa ela vai pro hospital, aí a gente tem um clichêzão que ela literalmente fica com o coração partido. Pra mim, esse ponto do namorado dela ter morrido e ela literalmente ter ficado com o coração partido foi um pouquinho demais. O fato que me pegou aqui na história é que a Tessa ela é uma personagem que ela é adotada por esse casal e que eles não têm uma condição financeira muito boa, mas que por conta do luto que ela tá passando, eles fazem literalmente de um tudo pra pagar não só a conta do hospital, mas tentar ser muito compreensivo com ela, dar todo o suporte que uma pessoa que tá passando por um momento de luto precisa. E como que ela agradece tudo isso? Sendo extremamente escrota com os pais adotivos dela. Cara, tudo bem, ela tava com raiva, ela tava triste, ela tava decepcionada, ela tava de luto, ela tava muito, muito mal psicologicamente, mas eu acho que isso não justifica você tratar as duas pessoas que te amam e estão preocupadas com você como lixo. E eu acho que ela tratar os pais adotivos dela como lixo aqui foi o que me matou. Eu não estou aqui entrando no mérito que a gente deve amar nossos pais independente deles serem babacas com a gente. Porque eles não estavam sendo babacas com ela. Tipo assim, a mãe adotiva dela tava pegando turnos e turnos pra poder pagar a conta de hospital. E como que ela tava retribuindo isso a ela? Roubando o carro da mulher e desaparecendo da face da terra. O egoísmo dela me matou, porque assim, os pais dela estavam muito preocupados, porque como eu falei, ela ficou literalmente com o coração partido. Ela teve um problema muito grave de saúde. Os pais dela estavam muito preocupados com a saúde dela. E ela só estava preocupada com ela mesma e com o Skylar, que foi esse cara que ela conheceu por 2 segundos e ela decidiu que a vida dela ia girar em torno desse cara. Então assim, eu sei que às vezes, possivelmente esse livro só tá aqui porque eu tô velha demais pra ler ele, sim, mas o que me matou foi o egoísmo da personagem. Então mesmo que tu seja mais novo que eu, que você esteja nos seus 14, 15 anos e esteja procurando um romance, eu realmente não te recomendo esse livro, porque até mesmo a forma como a Tessa trata os pais, os amigos e as pessoas que estão se preocupando com ela é muito baixo pra mim, pelo menos.
Bom, são esses os 8 livros, os 8 piores livros / decepções que eu tive em 2023. Como eu falei, foi um ano que foi mais recheado de leituras medianas e boas leituras do que piores. Então, assim, de 104, só terem 8 que eu realmente não gostei mesmo, eu acho que é uma grande vitória. Mas, não deixe de sair desse vídeo sem antes comentar qual foi o pior livro que você leu em 2023. Eu realmente quero muito saber quais foram as piores experiências literárias aí do lado daí de vocês. E não deixe de curtir. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não se inscreveu e gostou desse vídeo, por favorzinho, não deixe de se inscrever, que assim você me ajuda a crescer cada vez mais por aqui. E amanhã já vamos ter os abandonados e logo em sequência os melhores do ano. Então se você não quer perder esses vídeos, já ative as notificações para assim que ele sair você não perder. E é isso. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!